Papa Leão XIV está para concluir a sua passagem por entre os fiéis e peregrinos nesta manhã de quarta-feira, quando temos uma temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 26 graus Celsius. Papa saudou os fiéis, beijou as crianças, abençoou e agora teremos início da audiência geral desta quarta-feira, 18 de junho. O Papa dá continuidade ao ciclo de catequeses dedicadas ao Jubileu 2025, Jesus Cristo, nossa esperança. A temática de hoje, a cura do paralítico. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, repleta de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. A notícia de que Papa Leão passará as férias de verão em Castel Gandolfo. O Papa, então, retorna a Castel Gandolfo para as férias de verão. Estamos dando início ao verão aqui na Europa. Os compromissos do Papa nos meses de julho e agosto foram divulgados ontem num comunicado da Prefeitura da Casa Pontifícia. Segundo o texto, na parte de domingo, 6 de julho, Leão XIV se transferirá para Castel Gandolfo para um período de descanso nas vilas pontifícias desse município que está a cerca de 25 quilômetros de Roma. Como se sabe, Papa Francisco transformou as vilas pontifícias num museu aberto ao público em 2016. Vamos então ao início, propriamente, da audiência geral desta quarta-feira. Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então para acolher a sua palavra e a receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Teremos agora a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 2 a 9. Inicialmente em italiano. Vamos ouvir. Chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Parola di Dio. Depois do italiano, teremos agora a leitura do mesmo texto de João em francês. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu guérir ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Parole du Seigneur. Depois do francês, a leitura será agora em inglês. Now in Jerusalem by the sheep gate there is a pool, called in Hebrew Bethesda, which has 5 porticos. In these lay many invalids, blind, lame and paralyzed.
One man was there who had been ill for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had been there a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. And while I am making my way, someone else steps down ahead of me." Jesus said to him, "Stand up, take your mat, and walk." At once the man was made well, and he took up his mat and began to walk. The word of the Lord. Leitura agora será feita em alemão. Lesung aus dem Johannesevangelium. In Jerusalem gab es beim Schaftor einen Teich, zu dem 5 Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn: "Willst du gesund werden?" Der Kranke antwortete ihm: "Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein." Da sagte Jesus zu ihm: "Steh auf, nimm deine Liege und geh." Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege und ging. Wort des lebendigen Gottes. Leitura agora em espanhol. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: "¿Quieres curarte?" Él respondió: "Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Cuando el agua comienza a agitarse mientras yo voy, otro desciende antes." Jesús le dijo: "Levántate, toma tu camilla y camina." Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. Próxima leitura será em chinês. 攻读圣若望福音。在耶路撒冷靠近阳门有一个水池，希伯来语叫做贝特杂达，周围有5个走廊。在这些走廊内躺着许多患病的、瞎眼的、瘸腿的、麻痹的，都在等候水动。因为有天使按时下到水池中，搅动池水。水动后，第一个下去的，无论他患什么病，必会痊愈。在那里有一个人患病已38年，耶稣看见这个人躺在那里，知道他已病了多时，就向他说：“你愿意痊愈吗？”那病人回答说：“主，我没有人在水动的时候把我放到水池中，我正到的时候，别人在我以前已经下去了。”耶稣向他说：“起来，拿起你的床，行走吧。”那人便立刻痊愈了，拿起自己的床，行走起来。以上是基督的福音。Próxima leitura em português com a nossa colega Bianca Fracardieri. São João. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?"
O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Palavra da salvação. Depois da língua portuguesa, teremos a leitura em árabe, concluindo o polonês. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. وفي أورشليم بركة عند باب الغنم يقال لها بالعبرية بيت ذات، ولها 5 أروقة يضجع فيها جمهور من المرضى بين عميان وعرج وكسحان. وكان هناك رجل عليل منذ 38 سنة، فرآه يسوع مضجعا، فعلم أن له مدة طويلة على هذه الحال، فقال له: أتريد أن تشفى؟ أجابه العليل: يا رب، ليس لي من يغطني في البركة عندما يفور الماء، فبينما أنا ذاهب إليها ينزل قبلي آخر. فقال له يسوع: قم فاحمل فراشك وامشي. فشفي الرجل لوقته فحمل فراشه ومشى. كلام الرب. A última das línguas tradicionais da quarta-feira, o polonês. É o Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 2 a 9. Nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Oto słowo Pańskie. Teremos agora, então, a catequese do Papa Leão XIV, hoje sobre a cura do paralítico dentro do ciclo de catequeses do Jubileu 2025. Jesus Cristo, nossa esperança. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a contemplare Gesù che guarisce. Queridos irmãos e irmãs, continuemos a contemplar Jesus que cura. Hoje, em particular, gostaria de vos convidar a refletir sobre as situações em que nos sentimos bloqueados e fechados num beco sem saída. Por vezes parece-nos inútil continuar a esperar. Resignamo-nos e já não temos vontade de lutar. Essa situação é descrita nos Evangelhos com a imagem da paralisia. Por isso gostaria de me concentrar hoje na cura de um paralítico, narrada no 5º capítulo do Evangelho de João. Jesus vai a Jerusalém para uma festa dos hebreus. Ele não vai diretamente ao templo. Em vez disso, para junto a um portão, onde as ovelhas eram provavelmente lavadas antes de serem oferecidas em sacrifício. Perto desse portão paravam também muitos doentes que, ao contrário das ovelhas, eram excluídos do templo por serem considerados impuros. Então, é o próprio Jesus que os alcança na sua dor. Essas pessoas esperavam por um milagre que pudesse mudar o seu destino. Com efeito, junto ao portão existia uma piscina cujas águas eram consideradas taumatúrgicas, isto é, capazes de curar.
Em certos momentos, a água agitava-se segundo a crença da época. Quem mergulhasse primeiro era curado. Si veniva a creare così una sorta di guerra tra i poveri. Criou-se assim uma espécie de guerra entre os pobres. Podemos imaginar a triste cena desses doentes que se arrastavam laboriosamente para entrar na piscina. Quella piscina si chiamava Bezzatà, che significa Casa della Misericordia. Ela chamava-se Betesda, que significa Casa da Misericórdia. Poderia ser uma imagem da igreja, onde os doentes e os pobres se reúnem e onde o Senhor vem curar e dar esperança. Gesù si rivolge specificamente a un uomo che è paralizzato da ben 38 Jesus dirige-se especificamente a um homem paralítico há 38 anos. Está agora resignado, pois nunca consegue mergulhar na piscina quando a água é agitada. Quello che ci paralizza molte volte è proprio De fato, o que nos paralisa muitas vezes é precisamente a desilusão. Sentimos-nos desanimados e corremos o risco de cair na assédia. che può sembrare superflua. Jesus faz a esse paralítico uma pergunta que pode parecer supérflua. Queres ficar são? Trata-se, na verdade, de uma pergunta necessária, porque quando se está bloqueado por muitos anos, até a vontade de ser curado pode esmorecer. Por vezes, preferimos permanecer na condição de doentes, obrigando os outros a cuidar de nós. Por vezes, é também um pretexto para não decidir o que fazer com as nossas vidas. Jesus, em vez disso, remete esse homem para o seu desejo mais verdadeiro e profundo. De fato, esse homem responde de forma mais detalhada à pergunta de Jesus, revelando a sua visão da vida. Diz, antes de mais nada, que não tem ninguém que o lance na piscina. Portanto, a culpa não é dele, mas dos outros que não cuidam dele. Essa atitude torna-se o pretexto para evitar assumir as suas próprias responsabilidades. Mas será mesmo verdade que não tinha ninguém para o ajudar? Eis a resposta esclarecedora de Santo Agostinho. Sim, para ser curado, precisava absolutamente de um homem, mas de um homem que também fosse Deus. Chegou então o homem que era necessário. Por que adiar ainda mais a cura? Il paralitico aggiunge poi che quando prova a immergersi nella piscina, O paralítico acrescenta então que quando tenta mergulhar na piscina, há sempre alguém que chega antes dele. Este homem expressa uma visão fatalista da vida. Pensamos que as coisas nos acontecem porque não temos sorte, porque o destino está contra nós. Esse homem está desanimado. Sente-se derrotado na luta da vida. Em vez disso, Jesus ajuda-o a descobrir que a sua vida também está nas suas mãos. Convida-o a levantar-se, a recuperar de uma situação crônica e a tomar a sua Aquela pequena cama não deve ser abandonada nem deitada fora. Representa a sua doença passada, é a sua história. Até aquele momento, o passado tinha-o bloqueado, obrigado-o a jazer como morto. Agora é ele quem pode pegar naquela enxerga e levá-la para onde quiser. Pode decidir o que fazer com a sua história. Trata-se de caminhar, de assumir a responsabilidade e de escolher o caminho a seguir. E isso, graças a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor o dom de compreender onde a nossa vida parou,
procuremos dar voz ao nosso desejo de cura. E rezemos por todos aqueles que se sentem paralisados, que não veem saída. Peçamos para voltar a viver no coração de Cristo, que é a verdadeira morada da misericórdia. Conclui assim Papa Leão XIV a sua catequese desta quarta-feira. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês e a saudação que o Santo Padre fará aos peregrinos de língua francesa. Como disse o Santo Padre, hoje continuamos a contemplar Jesus que cura. E hoje, em particular, o Papa disse que gostaria então de refletir sobre as situações em que nos sentimos bloqueados e fechados num beco sem saída. Recordamos que o Papa está continuando o ciclo de catequeses dedicadas ao jubileu de 2025. Jesus Cristo, nossa esperança. E hoje, então, a temática, a cura do paralítico. Então, o Papa reflete hoje sobre situações em que nos sentimos bloqueados, fechados, num beco sem saída. Por vezes, disse ele, parece-nos inútil, não? Continuar a esperar. Então nos resignamos e já não temos mais vontade de lutar. Esta é a situação descrita nos evangelhos com a imagem da paralisia. Por isso, então, o Papa disse que gostaria de se concentrar hoje na cura de um paralítico. A cura que está no 5º capítulo do Evangelho de João. Jesus vai a Jerusalém e vai para uma festa dos hebreus. Ele, recorda o Papa, não vai diretamente ao templo. E em vez disso, ele para junto a um portão, onde as ovelhas eram provavelmente lavadas antes de serem oferecidas em sacrifício. Perto desse portão, paravam também muitos doentes. Vamos à saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Cordialmente pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della Costa d'Avorio, del Senegal, della Repubblica Democratica del Congo e della Francia, tra cui un gruppo degli Amici di Compostela e Roma, il Liceo Notre-Dame d'Orvaux e numerosi studenti di diversi collegi. All'approssimarsi della festa del Corpus Domini, ravviviamo la nostra fede in questo grande mistero dell'Eucaristia e uniamo le nostre voci ai canti di rendimento di grazie della Chiesa. Dio vi benedica. Santo Padre saúda cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular os fiéis da Costa do Marfim, Senegal, da República Democrática do Congo e da França, entre os quais um grupo dos Amigos de Compostela e Roma, o Liceu Notre-Dame de Orvaux e numerosos estudantes de diversos colégios. Ao aproximar-se da festa de Corpus Christi, vamos reavivar a nossa fé nesse grande mistério da Eucaristia e vamos unir as nossas vozes aos cantos de ação de graças da Igreja. Deus abençoe todos vocês. Saudação então do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Teremos agora a síntese em inglês. E será o próprio Santo Padre, na sua língua-mãe, né, a fazer a síntese em inglês e depois a saudação também aos peregrinos e visitantes de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo na Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira. Vamos então
guardar a síntese que o Santo Padre fará em inglês, sua língua materna. Vamos ouvir. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Jubilee theme of Jesus Christ, our hope, we now consider Jesus' miraculous cure of the paralytic at the pool of Bethesda. Many physically disabled people came to bathe there in hope of a cure, yet Jesus chose that man who had been paralyzed for 38 years and was unable to enter the pool by himself. Jesus' question to him, "Do you want to be healed?" was penetrating. It challenged the paralytic's sense of helplessness and resignation and invited him to hope that his life could be changed. Jesus tells him to stand, take up his mat, and walk. The mat was, in fact, the symbol of the man's past paralysis, physical and spiritual, which he can now accept and leave behind as he begins his new life. In this Jubilee of Hope, may we remember in our prayers all those who suffer and feel tempted to discouragement. Whatever problems or setbacks we may face in life, let us turn to Jesus, acknowledge our desire for healing, and accept his promise of freedom and newness of life. I greet Portanto, a síntese do Santo Padre em inglês e agora a saudação. Saúdo todos os peregrinos e visitantes da língua inglesa que participam na audiência de hoje, em particular os grupos provenientes da Inglaterra, Irlanda do Norte, Noruega, Camarões, Austrália, Hong Kong, Japão, Indonésia, Filipinas, Singapura, Vietnã, Canadá e Estados Unidos da América. Saúdo de modo especial os membros da delegação internacional Hope 80, no início da sua peregrinação, Chama da Esperança, que procuram promover a reconciliação e a paz nesse ano em que se comemora os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Que a luz do amor divino e da fraternidade brilhe sempre nos corações dos homens e mulheres da nossa única família humana. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco os dons do Senhor, sabedoria, força e alegria. Deus os abençoe. Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis e peregrinos de língua inglesa. Próxima síntese que teremos é em alemão e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Como dissemos, Jesus vai a Jerusalém, recordava o Papa, e não vai diretamente ao templo, né? Mas ele para junto a um portão onde as ovelhas eram provavelmente lavadas antes de serem oferecidas em sacrifício. E perto desse portão paravam também muitos doentes, que ao contrário das ovelhas, eram excluídos do templo, por serem considerados impuros. Então é o próprio Jesus que os alcança na sua dor. Essas pessoas esperavam por um milagre que pudesse mudar o seu destino. E com efeito, junto ao portão existia uma piscina, e cujas águas eram consideradas taumatúgicas, isto é, capazes de curar. Em certos momentos a água agitava-se, e segundo a crença da época, quem mergulhasse primeiro era curado. Pois é, criou-se assim uma espécie de guerra entre os pobres. Podemos imaginar a triste cena desses doentes que se arrastavam laboriosamente para entrar na piscina. Ela chamava-se Bethesda, que significa Casa da Misericórdia. E poderia ser, disse o Papa, uma imagem da Igreja. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Rinnovi la nostra fede nel Signore Eucaristico.
realmente presente tra noi sotto le specie del pane e del vino. Egli ci dia la forza di vincere ogni scoraggiamento per poter compiere sempre la sua volontà. Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Então, a Brüder, tradução das palavras do Santo Padre, queridos irmãos e irmãs de língua alemã, a eminente solenidade de Corpus Christi renove a nossa fé no Senhor Eucarístico, realmente presente entre nós sob as espécies de pão e de vinho. Ele nos dê a força de vencer todo o desânimo para poder a sua vontade. Palavras, então, do Papa aos fiéis de língua alemã. Teremos agora, na sequência, a síntese em espanhol. E, como já é tradição também, será o próprio Santo Padre que fará a síntese em espanhol. Já fez em inglês e também fará em espanhol. E depois a saudação aos peregrinos de língua espanhola presentes nesta quarta-feira na grande Praça São Pedro, apesar desse sol de verão que nós temos nesses dias, com um calor hoje em torno dos 26, 27 graus centígrados. Mas vamos ouvir então o Santo Padre em espanhol. En la catequesis de hoy nos detenemos en el relato del paralítico de la piscina de Bethsaida, que nos revela a Jesús como aquel que sana. La actitud de este hombre paralizado desde hacía 38 años nos hace pensar cómo a veces también nosotros nos resignamos, perdemos la esperanza y dejamos de luchar. A su parálisis física se agregaba una peor, la parálisis de la desesperanza. El Señor va a Jerusalén, pero su primer destino no es el templo, sino que se dirige a los excluidos que yacen cerca de la puerta. Y al notar la situación de ese hombre, le hace una pregunta que a simple vista podría parecer superflua, pero con la cual busca hacerlo volver a su deseo más profundo y verdadero. ¿Quieres curarte? El enfermo responde culpando a otros y mostrando una visión fatalista. Señor, no tengo a nadie que me sumerja. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús lo ayuda a descubrir que el presente está en sus manos. Lo invita a levantarse, a tomar su camilla, símbolo de su pasado, y a caminar. Así el pasado ya no lo detiene y su presente se transforma, porque ahora camina junto al mismo Dios que vino a su encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, Honduras, Chile y Argentina. Jesús nos pregunta también a nosotros, ¿quieres curarte? No tengamos miedo de reconocer nuestros parálisis interiores, ni de presentar al Señor nuestros desánimos. Pidamos a María Santísima que nos ayude a responder con fe al llamado de Jesús, que nos invita a levantarnos y caminar con esperanza hacia la vida nueva que Él nos ofrece. Muchas gracias. A síntese e a saudação em língua espanhola. Teremos agora a síntese em chinês e a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis de língua chinesa. Papa, na sua catequese, recordou que a piscina que se referia na sua catequese
chamava-se Betesda, que significa Casa da Misericórdia. E disse que poderia ser também uma imagem da igreja, onde os doentes e os pobres se reúnem e onde o Senhor vem curar e dar esperança. Jesus dirige-se especificamente a um homem paralítico há 38 anos. Está agora resignado, pois nunca consegue mergulhar na piscina quando a água é agitada. De fato, o que nos paralisa muitas vezes é precisamente a desilusão. Sentimos-nos desanimados e corremos o risco de cair na assédia. Jesus faz a esse paralítico uma pergunta que pode parecer até supérflua, não? Queres ficar são? Trata-se, na verdade, de uma pergunta necessária, porque quando se está bloqueado por muitos anos, até a vontade de ser curado pode esmorecer. Por vezes, refletiu o Santo Padre, preferimos permanecer na condição de doentes, obrigando os outros a cuidar de nós. Por vezes, é também um pretexto para não decidir o que fazer com as nossas vidas. Mas Jesus, em vez disso, remete esse homem para o seu desejo, o desejo mais verdadeiro e profundo. De fato, esse homem responde de forma mais detalhada à pergunta de Jesus, revelando a sua visão da vida. E o que ele diz? Diz, antes de mais nada, que não tem ninguém que o leve à piscina. Portanto, a culpa não é dele, mas dos outros que não cuidam dele. Essa atitude torna-se o pretexto para evitar assumir as suas próprias responsabilidades. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua chinesa. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio ad amare Dio e il prossimo con generosità. A tutti la mia benedizione. Tradução das palavras do Santo Padre, dirijo a minha cordial saudação às pessoas de língua chinesa. Queridos irmãos e irmãs, encorajo vocês a amar Deus e o próximo com generosidade. A todos, a minha bênção. Teremos agora a síntese em português, nossa colega Bianca Fracalvieri, e a saudação do Santo Padre aos peregrinos provenientes dos países lusófonos. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje continuamos a falar das curas realizadas por Jesus. A paralisia é usada nos evangelhos para indicar, entre outras coisas, aquelas situações para as quais não vislumbramos uma saída, sentindo-nos muitas vezes resignados e sem esperança. O caso evangélico do paralítico que não consegue chegar na piscina do templo mostra como é mais fácil colocar a culpa dos nossos problemas nos outros do que assumir as próprias responsabilidades. Alimenta-se assim uma visão fatalista onde o mundo parece conspirar contra nós. Jesus, ao contrário, indo ao encontro daquele homem, mas também de todos os que passam por dificuldades, ensina-nos a não nos deixarmos ser vencidos pelo imobilismo e pelo desespero, a tomar nas mãos as rédeas da própria vida e seguir adiante, com a certeza de que Cristo é o único necessário. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un affettuoso saluto a tutti i pellegrini provenienti dai paesi di lingua portoghese. Fratelli e sorelle,
Facciamo attenzione a non dimenticare la nostra parte nell'economia della salvezza. Dio, con la sua grazia, è il grande protagonista, ma il Signore conta sulla nostra attiva collaborazione per guarirci da ogni infermità fisica o spirituale. Gesù, medico dei corpi e delle anime, vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Uma carinhosa saudação a todos os peregrinos provenientes dos países de língua portuguesa. Irmãos e irmãs, tenhamos cuidado para não esquecer o nosso papel na economia da salvação. Deus, com a sua graça, é o grande protagonista, mas o Senhor conta com a nossa ativa colaboração para nos curar de todas as enfermidades físicas ou espirituais. Que Jesus, médico dos corpos e das almas, vos abençoe. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos provenientes dos países de língua portuguesa. Teremos agora a síntese em árabe e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Recordando ainda as palavras do Santo Padre na sua catequese, recordando do paralítico, e a pergunta que Jesus faz a ele: queres ficar são? Esse homem responde de forma mais detalhada à pergunta de Jesus, recordamos, revelando a sua visão da vida. Diz que, antes de mais nada, ninguém o leva para a piscina. Portanto, a culpa não é dele, mas dos outros que não cuidam dele. Uma atitude que torna-se então o pretexto para evitar assumir as suas próprias responsabilidades. Mas será mesmo verdade que não tinha ninguém para o ajudar? Eis a resposta esclarecedora de Santo Agostinho, recorda o Papa, então. Sim, para ser curado, ele precisava absolutamente de um homem, mas de um homem que também fosse Deus. Chegou então o homem que era necessário. Por que adiar ainda mais a cura? Recordamos então o sermão de Santo Agostinho. Bom, o paralítico acrescenta que quando tenta mergulhar na piscina, há sempre alguém que chega antes dele. Esse homem, recorda então o Santo Padre, expressa uma visão fatalista da vida. Pensamos então que as coisas nos acontecem porque nós não temos sorte, porque o destino está contra nós. Esse homem está desanimado, sente-se derrotado na luta da vida. E em vez disso, acrescenta o Santo Padre, Jesus ajuda-o a descobrir que a sua vida também está nas suas mãos. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Vi invito ad aprire i vostri cuori a Gesù e ad avere fiducia che Lui è in grado di guarire le ferite della nostra vita e di sollevarci a un'esistenza piena di pace e tranquillità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Fez então a tradução das palavras do Santo Padre. Saúdo os fiéis de língua árabe, em particular os provenientes da Terra Santa. Convido todos a abrirem os seus corações a Jesus e a ter confiança que Ele é capaz de curar as feridas da nossa vida e de nos elevar a uma existência cheia de paz e tranquilidade. O Senhor os abençoe a todos e os proteja sempre de todo o mal. Saudação, então, aos fiéis de língua árabe. E a última síntese da
A audiência de hoje em polonês. E a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Recordava o Santo Padre nas suas palavras, que, recordando o paralítico, esse homem expressa uma certa visão fatalista da vida. Pensamos que as coisas nos acontecem porque não temos sorte, porque o destino está contra nós. E ele então sente-se derrotado na luta da vida. Em vez disso, Jesus então ajuda-o a descobrir que a sua vida também está nas suas mãos. Convida-o a levantar-se, a recuperar da sua situação crônica e a tomar a sua enxerga, a sua barela, não? Aquela pequena cama não deve ser abandonada nem deitada fora, porque representa a sua doença passada. É a sua história. Até aquele momento, o passado tinha-o bloqueado, obrigara-o a jazer como um morto. Agora é ele quem pode pegar naquela enxerga e levá-la para onde quiser. Pode decidir o que fazer com a sua história. Um convite a todos nós. Trata-se de caminhar, de assumir a responsabilidade de escolher o caminho a seguir. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Domani nella vostra patria celebrate la solennità del Corpus Domini, riunendovi numerosi alla Eucaristia e partecipando alle processioni per le strade delle città e dei paesi. Organizzate anche concerti di lode, come quello Un solo cuore, un solo spirito a Rzeszów. Questi incontri possano ravvivare la vostra testimonianza di amore a Cristo e l'apertura integrale al Vangelo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Saudação então do Santo Padre aos peregrinos poloneses. Amanhã, na sua parte, vocês celebram a solenidade de Corpus Christi, reunindo-se numerosos junto à Eucaristia e participando das procissões pelas ruas da cidade e do país. Organizam também conceitos de louvor e como aquele um só coração, um só espírito em Rzeszów. Esses encontros possam reavivar o seu testemunho de amor a Cristo e abertura integral ao Evangelho. De coração, abençoo todos vocês. A última saudação do Santo Padre é para os fiéis de língua italiana. Mas concluímos com as palavras do Santo Padre na sua catequese. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor o dom de compreender onde a nossa vida parou. Procuremos dar voz ao nosso desejo de cura e rezemos por todos aqueles que se sentem paralisados, que não veem saída. Peçamos para voltar a viver no coração de Cristo, que é a verdadeira morada da misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, o coração da Igreja está dilacerado pelos gritos que se elevam dos lugares de guerra, em particular da Ucrânia, do Irã, Israel, Gaza. Não devemos nos acostumar à guerra. Ao contrário, é preciso rejeitar essa tentação com os armamentos potentes e sofisticados. Na realidade, já que na guerra odierna se faz uso de armas científicas de todos os tipos, as suas atrocidades ameaçam de conduzir os combatentes a uma barbárie
muito superior à dos tempos passados. Portanto, em nome da dignidade humana e do direito internacional, repito aos responsáveis o que disse Papa Francisco: a guerra é sempre uma derrota. E com Pio XII, nada é perdido com a paz. Tudo pode ser perdido com a guerra. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo os fiéis da Diocese de Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo, acompanhados pelo seu bispo. Queridos amigos, desejo que a visita aos túmulos dos apóstolos ofereça a cada um a oportunidade de uma forte experiência de fé para serem apóstolos do Evangelho no seu território. Saúdo também os sacerdotes de Ferrara, Comacchio e de Brescia, encorajando-os a consolidarem generosos propósitos de fidelidade ao chamado do Senhor. Acolho com afeto as paróquias Santos Pedro e Paulo em Monte Lupone, Santos Crisante e Daria, e Santa Maria Causa Nostre Letizia de Roma. Saúdo a Associação Nacional Consultores do Trabalho, expressando apreço pelo compromisso e pelos esforços pela tutela do direito dos trabalhadores no respeito das legítimas razões das empresas. Meu pensamento vai, enfim, aos jovens, aos doentes, aos recém-casados. A festa de Corpus Christi, que vamos celebrar amanhã, nos oferece a ocasião para aprofundar a nossa fé e o nosso Eucaristia. A todos, a minha bênção. Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Papa Leão XIV. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Conviva o Papa, um aplauso dos fiéis na Praça São Pedro. Chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira. Recordamos as palavras na sua saudação aos fiéis e peregrinos dos países de língua portuguesa. Tenhamos cuidado para não esquecer o nosso papel na economia da salvação. Deus, com a sua graça, é o grande protagonista, mas o Senhor conta
com a nossa ativa colaboração para nos curar de todas as enfermidades físicas ou espirituais. Que Jesus, médico dos corpos e das almas, vos abençoe. E ainda a saudação final mais uma vez. Peçamos ao Senhor o dom de compreender onde a nossa vida parou. Uma boa quarta-feira e uma boa solenidade de Corpus Christi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.